Então, este será um vídeo muito diferente dos meus habituais. É meio que um grande, longo e bastante negativo desabafo, e se eu for honesto, estou passando por uma semana meio difícil pessoalmente, então peço desculpas se pareço negativo, chorão ou privilegiado. Mas acho que provavelmente já avaliei impressoras 3D o suficiente. E neste vídeo, quero aproveitar um momento para falar sobre o porquê, mas mais especificamente, quero esclarecer claramente minha posição sobre a ética, não apenas das avaliações de impressoras 3D, mas também como eu trabalho e não trabalho com patrocinadores neste canal daqui para frente. Ao longo do caminho, também espero que eu possa dar a todos vocês algumas percepções sobre os dilemas éticos e desafios que criadores de conteúdo como eu enfrentam e também abrir um diálogo. Muito disso são emoções pessoais, pensamentos e opiniões que têm rondado minha cabeça por um tempo, e eu realmente só quero colocá-los para fora para que eu possa ouvir o feedback de todos vocês. Mas também quero compartilhar algumas sugestões de como nós, como comunidade, podemos garantir a sobrevivência dos criadores e dos canais cujas análises dependemos. Então, eu quero seguir em frente, vamos nessa, tudo bem? Então, no final das contas, existem muitos motivos pelos quais eu não quero mais fazer análises ou mesmo visões gerais. O primeiro e provavelmente o maior deles se resume a, eu não sei como chamar isso, honestamente, necessidade de ser querido, se importar com amizades, agradar as pessoas. Basicamente, eu pessoalmente tenho muita dificuldade em separar a afinidade pessoal que desenvolvi por muitos dos fabricantes e pessoas desses fabricantes que conheci, com quem saí em eventos, compartilhei refeições, pessoas que me ajudaram de muitas maneiras, cujos cônjuges eu conheci, que brincaram com meus filhos. Mesmo sabendo que ser crítico de seus produtos acaba beneficiando eles e, claro, todos vocês. Com frequência me pego sendo muito indulgente, criando desculpas para eles e coisas do tipo. É simplesmente muito difícil para mim pessoalmente separar o pessoal do profissional. Além disso, adoro conhecer essas pessoas e ouvir suas histórias. É a razão pela qual comecei meu podcast e é a razão pela qual eu vou para eventos como Smurf com meu próprio dinheiro, mesmo sabendo que provavelmente não haverá conteúdo suficiente para fazer um vídeo sobre isso. Vou contar um pequeno segredo que provavelmente não surpreende ninguém. Minha vida inteira eu lutei para me encaixar em grupos sociais ou comunidades. Realmente, apenas um punhado de comunidades que encontrei nos últimos 38 anos, onde realmente sinto uma atração natural e conexão com as outras pessoas. Descobri recentemente que exibo uma porcentagem alarmante de traços associados ao transtorno do espectro autista, embora não tenha sido diagnosticado. Daí a semana difícil. No meu dia a dia, muitas vezes sou informado por aqueles mais próximos a mim que não demonstram interesse suficiente em conhecer outras pessoas. Mas com criadores como você, impressoras 3D e colegas criadores de conteúdo, é muito diferente. Realmente gosto de conhecer as pessoas por trás dos projetos e dos produtos. Acho muito mais fácil me conectar com as pessoas quando é sobre criatividade e criação. Não poderia considerar me distanciar de potenciais amigos apenas para permanecer objetivo ao avaliar seus produtos ou projetos. E para ser claro, eu sei que meu dever é com minha audiência, não com essas marcas. Eu sei que a única razão pela qual eu consigo fazer isso para viver e tenho este incrível emprego dos sonhos é por causa de todos vocês, 182 mil, não por causa de 50 pessoas em 30 empresas. Afinal, se não fosse por todos vocês assistindo aos meus vídeos, vamos ser honestos, eu provavelmente nem seria um ponto no radar dessas 50 pessoas ou 30 empresas. Mas, como você pode imaginar, 50 pessoas cujas mãos você apertou em muitos eventos diferentes ao longo dos anos, cujas famílias você conheceu e que enviaram presentes para seus filhos, às vezes podem ser uma voz muito mais alta em sua cabeça do que até mesmo 182 mil pessoas que você ainda não teve o privilégio de conhecer. Eu não gosto disso, mas acho que é um daqueles vieses cognitivos e eu caio especialmente presa a isso. Então existem as forças duelantes de ética versus economia. Para pagar os custos, ou pelo menos os custos de oportunidade, de produzir algo como uma revisão pura, você precisa encontrar um patrocinador disposto a pagar para anunciar em um vídeo sobre os produtos de outra pessoa, o que quase inevitavelmente significa promover algo não relacionado ao seu público, como Squarespace, ou jogos para celular, ou algum VPN que eu realmente não gosto de fazer, e um pouco de beisebol aqui dentro. Também paga muito mal.
Porque vamos ser realistas, para eliminar todos e quaisquer conflitos de interesse para fins de revisão, seria necessário nunca ter recebido dinheiro de nenhuma empresa de impressoras 3D em patrocínio ou afiliação. Caso contrário, você pode dar uma avaliação pior a uma empresa para direcionar mais tráfego para o concorrente que tem melhores termos de afiliação, ou porque o concorrente patrocinou você no passado, você pode ter um viés sutil e inevitável em favor do produto desse concorrente em detrimento do que você está atualmente avaliando. Você entendeu a ideia? Para ser um avaliador realmente imparcial, você nunca pode aceitar dinheiro de empresas de impressoras 3D, o que não é viável. Como você não pode administrar um canal do YouTube neste nicho apenas com AdSense e mercadorias. E muitos mal conseguem fazer isso funcionar mesmo com patrocínios e afiliação. É por isso que a maioria dos criadores que estão dispostos e são capazes de fazer avaliações de alta qualidade, justas e imparciais, pessoas como Aurora Tech Channel, Modbot, Cloud42, 3D Print SOS, Robert Cowan, MyTech Fund e The Print House, não são criadores de conteúdo em tempo integral. Todos eles têm empregos diários ou ainda vivem com seus pais no caso de Aurora. É por isso que eu suponho que alguns dos canais de avaliação mais respeitados, incluindo o Aurora Tech Channel, agora estão permitindo que empresas patrocinem vídeos de avaliações de seus produtos. E isso pode parecer para você um grande não ético. Mas não tenho tanta certeza disso. Discutirei mais tarde no vídeo. Mais uma vez, discutimos como a comunidade pode agir para continuar recebendo avaliações de alta qualidade e manter os canais de avaliação sustentáveis. Por enquanto, digamos que você pode hackear isso sem dinheiro das empresas de impressoras 3D. Suponha que você consiga um ótimo patrocínio de uma empresa de filamentos para todos os seus vídeos, ou que seja rico por conta própria. Ótimo! A menos que você seja um canal dedicado a análises, prestando um serviço à comunidade para promover crescimento ou sustentabilidade, ainda é uma situação de perda na maioria dos casos. Primeiramente, um vídeo de análise, pelo menos aqui no meu canal, terá muito menos visualizações do que um vídeo de projeto, porque só vai atrair as pessoas que realmente estão considerando comprar aquele produto. Além disso, se você tem uma opinião e experiência negativa do produto ou é apenas crítico, inevitavelmente será acusado por pessoas que nunca sequer o tentaram ou viram de ser tendencioso em relação a outras marcas como Bambu ou Prusa que você analisou favoravelmente no passado. Se você for considerado muito crítico, não receberá mais impressoras de algumas marcas, como aconteceu com vários criadores de conteúdo de impressão 3D no passado. Porque, eu não sei se você já notou, mas sempre há uma nova safra de criadores de conteúdo emergentes, o que é uma coisa ótima, claro, mas eles estão naturalmente, absolutamente empolgados em receber sua primeira ou até mesmo sua quinta impressora gratuita, o que, claro, os torna tendenciosos à sua maneira. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é muito mais fácil e seguro para as marcas simplesmente nunca enviar impressoras para um revisor que, aos olhos delas, não foi generoso o suficiente no passado. Mas se você depende da receita de afiliados de grandes eventos de lançamento como um lançamento da Bambu Lab, ou mesmo se o seu canal depende apenas de avaliações dessas impressoras como fonte de visualizações, ser excluído de uma dessas grandes marcas pode ser um golpe fatal absoluto. Portanto, pode-se argumentar que, mesmo sem se inscrever em programas de afiliados, você ainda é tendencioso em relação à generosidade para proteger esse relacionamento. E isso sem considerar a pressão social de potencialmente ser excluído de coisas como os jantares apenas para convidados que algumas marcas organizam durante eventos de impressão 3D, onde você sabe que todos os seus amigos e colegas estarão. Sabe, os cafés da manhã, onde você tem tempo para fazer perguntas ao diretor executivo ou filmar cenas extras antes do mundo se debruçar sobre o produto. E talvez você até tenha a chance de falar sobre mais impressoras ou algum filamento para aquele próximo projeto que seu público está tão animado. Mas na verdade, esqueça o lado comercial de todo esse lamaçal moral por um segundo e vamos considerar apenas o elemento humano e emocional disso. Eu ouvi psicólogos evolucionistas, eu mesmo sou sociólogo por formação, dizer que uma das principais razões pelas quais nós mamíferos até evoluímos um senso de consciência é porque, por milhões de anos, ser expulso do grupo significava morte certa. Ser excluído de um grupo de amigos ou não ser convidado para uma festa onde todos estavam pode parecer o fim do mundo. Eu certamente já passei por isso.
Agora, eu adoraria poder dizer a vocês que não sou o tipo de pessoa que é afetada por essas coisas, mas eu sou. É apenas humano e não é bom ser deixado de fora quando todos os seus amigos estão em outro lugar. Então, além de ser independente o suficiente para nunca aceitar dinheiro de patrocinadores, adicione à lista que um crítico verdadeiramente imparcial meio que precisa ser um sociopata que não se importa em ser ostracizado de seu grupo de amigos e colegas. Então, esse é o desafio de ser crítico. Mas, e se você disser algo bom? Se você tiver uma experiência genuinamente incrível com o produto e no fundo você o ama absolutamente? Você ainda não está livre. Inevitavelmente você será chamado de vendido, será comparado a outro crítico que recebeu uma unidade defeituosa ou simplesmente tem opiniões diferentes e será acusado injustamente do crime literal de receber compensação de patrocínio não divulgada. E às vezes, tenho que ser honesto com vocês, tenho muita dificuldade em separar os comentários inofensivos padrão de vendido e aqueles que são realmente insinuações antissemitas. Então isso é divertido agora, eu não sou o tipo de pessoa que se aborrece com a seção de comentários e percebo que esses comentários provavelmente são definitivamente de uma minoria vocal, mas eles podem ser desanimadores quando você considera o quanto de trabalho uma revisão adequada é. Sim, existem alguns revisores que lançarão um vídeo 2 dias depois ou até mesmo no dia de receber a impressora, apenas para dar aquele salto. Mas qualquer revisor que valha a pena, na minha opinião, precisa colocar pelo menos 80, 100 horas em uma impressora testando todos os recursos possíveis e uma ampla gama de materiais antes que ele ou ela possa postar legitimamente uma revisão. Eu tive muitas impressoras que eram absolutamente perfeitas na primeira semana, depois elas se desmontam. Um bom revisor precisa abusar da máquina. Eles precisam inspecionar a qualidade dos componentes. Eles precisam tentar prever a longevidade, testar a precisão dimensional e a resistência de uma ampla gama de impressões, testar a funcionalidade da nuvem, recursos inteligentes, desgaste, etc. E tudo isso leva muito tempo. Sabe, o Everson, do Geek Detour, que faz isso há muito mais tempo do que eu, estava me dizendo que as análises costumavam ser muito divertidas quando recebíamos como uma nova impressora a cada 2 anos de uma marca. Então você poderia facilmente gastar 6 meses para analisar adequadamente o produto no seu ritmo. Hoje em dia você nem tem 6 semanas. Novas impressoras são lançadas semanalmente. Então a impressora que chega ao estúdio hoje, essa coisa é notícia velha e desinteressante para o seu público em no máximo 3 semanas. Haverá, sem dúvida, alguém disposto ou capaz de publicar uma análise, seja ela completa ou não, no dia do lançamento. E eles já terão capturado a maior parte das já escassas visualizações, e claro, a receita de afiliados. Portanto, há um incentivo econômico perverso para acelerar a publicação de uma análise. Não há tempo para ser minucioso, mesmo quando a impressora funciona perfeitamente após sair da caixa. E deixe-me dizer-lhe, 90% das impressoras que aparecem aqui não funcionam perfeitamente logo após sair da caixa. Nem perto disso. Na verdade, essa é provavelmente a segunda maior razão pela qual eu simplesmente desisto. Já lamentei com outros criadores de conteúdo que, na maioria dos dias, nossos trabalhos parecem ser 30% criação de conteúdo e 70% controle de qualidade não remunerado e teste beta. Você se surpreenderia com as coisas que surgem. Firmware mal configurado, perfis quase inexistentes ou tão ruins que você receberá comentários questionando sua autoridade ou expertise se usar imagens de qualquer uma das impressões em seus futuros vídeos. Recursos básicos como nivelamento de cama não funcionam. Peças de pré-produção que quebram, deformam ou pegam fogo. Sim, tudo isso ocorreu, e não somente com as marcas que você imagina. Até as marcas mais conceituadas têm alguns soluços antes do lançamento, às vezes porque essas marcas também estão lutando entre colocar a impressora em suas mãos cedo o suficiente em seu processo de lançamento para que você tenha tempo para realmente fazer a análise, o que eu super aprecio, versus enviar um produto final e acabado que é uma representação precisa do que os clientes vão receber. Mas, independentemente de suas intenções serem boas ou não, esses tipos de problemas inevitavelmente atrasam as análises e desperdiçam horas do tempo do revisor e adicionam um imenso estresse em relação aos prazos. Esses problemas às vezes podem levar tanto tempo que alguns de nós até consideraram adicionar cláusulas aos nossos contratos que cobram uma taxa por hora por qualquer tempo gasto na correção ou diagnóstico de problemas além da primeira hora. Eles também apresentam um novo tipo de dilema ético. Como você apresenta essa falha ou deficiência para o seu público? Veja,
Os fabricantes sempre têm a mesma resposta. Agradecemos por nos alertar sobre isso. Será corrigido na produção. Mas você confia que realmente será e dá seu voto de confiança ao seu público, colocando sua reputação em jogo? Você diz a eles para evitar o produto até que você receba outra unidade de revisão, portanto, gastando mais tempo para revisitar a máquina? Ou você passa a responsabilidade esperando que seu público, que lhe dá a imensa responsabilidade, e é uma imensa responsabilidade, de olhar para você como uma autoridade sobre como gastar seu dinheiro suado, você espera que eles simplesmente façam sua própria pesquisa sobre o problema e vejam se ele foi resolvido antes de encomendarem o produto, quando ele estiver à venda? Que tipo de valor você está oferecendo inicialmente? E também, não depende um pouco do tipo de problema? Além de pegar fogo, essa é uma linha vermelha bem definida. Eu não estou dando folga à marca, e estou gritando isso dos telhados para não comprá-la até que eles provem para mim que isso foi corrigido em todas as unidades de produção. Mas perfis imperfeitos, funcionalidade em nuvem ainda não funcionando, uma primeira camada imperfeita, onde você traça essa linha. Posso admitir que muitas vezes fui excessivamente otimista e confiante a esse respeito, levando a palavra da marca quando eles me dizem que será corrigido e relatando no vídeo que eles me disseram isso, e eu tenho razões para acreditar que eles realmente farão isso, apenas para ouvir da minha audiência, meses depois que a unidade de produção ainda tem o mesmo problema. Gosto de ser uma pessoa positiva e confiante. Gosto de dar o benefício da dúvida às pessoas. É como vivo minha vida. Mas deixe-me dizer-lhe, saber que alguém saiu e gastou seu dinheiro suado em um produto porque eu disse que acreditava que seria consertado no lançamento apenas para descobrir que fui enganado e, portanto, alguém que confiou em mim se decepcionou. Sim, isso não é um bom sentimento. Sim, é muita coisa. E eu nem terminei ainda. Então vamos ver. Abordamos os relacionamentos, o fato de que ninguém realmente quer patrocinar as análises, o fato de que as análises recebem muito menos visualizações, todo o dilema relevância versus minuciosidade, falamos sobre a enorme quantidade de trabalho, a frustração de ser um controlador de qualidade não remunerado, falamos sobre ser chamado de vendido de uma forma ou de outra. Falamos sobre a enorme responsabilidade. Ah, sim, eu simplesmente não gosto muito de fazer análises. Eu sei que existem muitas pessoas por aí como Daniel do Modbot, ou Feather do 3D Print Source, ou Jerry da The Print House, que realmente gostam de mexer em uma nova impressora, desmontá-la, colocá-la à prova. Eu simplesmente não gosto. Gosto de resumir as impressoras mais recentes, compará-las e compartilhar meus principais pensamentos sobre elas. Mas acho que vocês me conhecem bem o suficiente para saber que eu não gosto de me aprofundar muito em uma única coisa. Sou generalista, tenho transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, pulo de um lado para o outro, não quero realmente passar uma semana ou duas da minha vida testando rigorosamente apenas uma impressora. Então, é isso. Além disso, não preciso de mais impressoras 3D, não tenho espaço para mais impressoras 3D. Agora, não me interpretem mal. Nunca vou deixar de ser grato e apreciativo por esse privilégio. Ou o privilégio de realmente ganhar dinheiro brincando com as mais recentes e melhores impressoras 3D do mercado. E depois fazer o que realmente amo, que é criar e compartilhar projetos nessas impressoras 3D com todos vocês. Com o alto custo de vida onde moro, provavelmente não conseguiria justificar ter mais de uma das impressoras que possuo se precisasse comprá-las. Então, eu percebo que posso parecer um pouco privilegiado pelo que estou prestes a dizer, mas em economia existe um conceito chamado retorno marginal decrescente ou utilidade. Em suma, a primeira mordida de bolo de chocolate é sublime. A sétima, menos ainda, a 70ª, você provavelmente nem chegará lá. O mesmo ocorre com impressoras 3D. Se você é um entusiasta com algumas máquinas, significaria o mundo receber uma máquina novinha em folha de graça. Se você é um criador de conteúdo com mais de 25 máquinas, particularmente um que paga tanto quanto eu pelo aluguel deste estúdio, cada máquina é meio que um incômodo, para ser honesto. Então essas são as minhas razões. E eu acho que consegui todas elas. Mas agora vamos falar sobre como acredito que podemos melhorar como comunidade. Como comunidade, ainda precisamos de revisores honestos e de alta qualidade. Como vocês sabem, da minha carta aberta à comunidade no ano passado, que estou feliz em relatar que parece já estar tendo algum impacto, eu acredito fundamentalmente que as pessoas merecem ser compensadas por um trabalho valioso. Ideia enorme, eu sei. Acredito que se alguém faz contribuições valiosas para a comunidade, não deveria arcar com o custo delas. Nós deveríamos.
Então, aqui estão apenas alguns pensamentos rápidos que tenho sobre como podemos melhorar a economia e as condições em torno de avaliações de alta qualidade para que continuemos a obtê-las dos criadores de conteúdo de quem dependemos. E a propósito, se você é um desses criadores de conteúdo, convido você a me dizer nos comentários se eu falei algo errado por você, se eu não te represento, ou se você discorda de algo que eu disse. Essas são apenas minhas ideias baseadas no que eu sinto. E mais ninguém. Sim. Primeiro, apoie diretamente os criadores que fazem avaliações. Como espectador, tenha em mente que os canais de avaliação precisam recusar muitas oportunidades de receita, como vídeos patrocinados, para permanecer imparciais. Alguns até vão tão longe a ponto de não usar links afiliados. Então, se você aprecia as avaliações que um determinado criador publica, por favor, considere apoiá-los no Patreon ou nas associações do YouTube, ou até mesmo apenas enviando-lhes um super agradecimento. O segundo é apoiar os patrocinadores que tornam as avaliações possíveis. Como mencionei antes, existem opções limitadas quando se trata de empresas que pagarão a um criador para avaliar os produtos de outra empresa. O terceiro é apoiar os avaliadores que chegam tarde à festa. Uma das coisas que mencionei é que as pessoas que realmente dedicam seu tempo são minuciosas e fazem avaliações a longo prazo, em vez de sucumbir à imensa pressão do burburinho do dia do lançamento, geralmente são prejudicadas por isso. Se você puder, além de assistir a esses vídeos de avaliação atrasados, considere fazer compras usando os links ou enviar alguns reais pelo recurso de super agradecimentos. Assim, podemos incentivar uma mudança dos avaliadores que se sentem apressados para publicar uma avaliação antes de estarem realmente prontos, para um sentimento de que vale a pena dedicar seu tempo e fazer as coisas corretamente. O número 4 é normalizar as taxas de avaliação. Talvez. Não tenho certeza sobre isso e acho que precisa ser discutido. Mas, como mencionei antes, alguns criadores como a Aurora começaram a permitir que empresas patrocinem a revisão de suas impressoras. E pelo que eu vi, as avaliações não se tornaram menos equilibradas ou críticas, então minha esperança é, e eu acho que essa é uma tipo de solução para muitos dos problemas. Neste vídeo, minha esperança é que pessoas que, Aurora, estão cobrando algo como uma taxa de revisão com um contrato que as obriga legalmente a encontrar e apontar quaisquer falhas no produto. Ou seja, a marca está pagando ao criador não pelo vídeo de revisão ou sua exposição, mas como uma espécie de consultor externo para verificar seus pontos cegos e compartilhar perspectivas imparciais de estranhos. Em suma, a ideia é inverter o conflito de interesses, obrigando o criador a fornecer seu feedback completo, positivo e negativo, ou não receber pagamento. Contudo, isso é algo que nós, como comunidade, ainda precisamos decidir. Nós sentimos que as revisões ainda são válidas ou não, e se não, então como vamos substituir essa renda para alguém como a Aurora, usando os 2 pontos anteriores? O quinto item é padronizar a cobrança pelo tempo de reparo. Mesmo que eu não goste de fazer revisões, como eu disse, temos sorte de ainda haver muitos criadores que gostam. Mas sabe de uma coisa? Ninguém gosta de fazer trabalho não remunerado para diagnosticar, consertar e consultar todos os diferentes problemas que não deveriam ter estado lá em primeiro lugar. Novamente, eu entendo as marcas e aprecio que vocês queiram colocar as unidades de revisão em nossas mãos o mais rápido possível para que não sejamos apressados, mas foram feitos cortes. É por isso que eu defendo que nós, criadores de conteúdo, normalizemos a ideia de colocar uma cláusula real em nosso contrato que diz: basicamente, a primeira hora de conserto, ajuste, diagnóstico, etc. é por conta da casa. Mas, se eu tiver que gastar meu tempo consertando a impressora para fazer meu trabalho, você está me pagando por hora ou enviando alguém para buscá-la. É apenas justo. Como criadores de conteúdo, estamos no negócio de, acredite, criar conteúdo valioso para nossas audiências. Não estamos no negócio de consultoria não remunerada ou reparo de impressoras. O número 6 é que fornecedores não punem críticas construtivas, eles as recompensam. Não sei se é possível resolver toda a pressão social e os problemas de agradar as pessoas, mas, se houver uma maneira, envolve fornecedores elogiando e recompensando criadores que encontram e apontam falhas em seus produtos, em vez de levá-los para o lado pessoal e colocá-los em uma lista negra por causa disso.
Se, em vez de banir um criador de futuros lançamentos por uma má avaliação, as marcas começassem a agradecer e talvez até recompensar os criadores por seu feedback honesto e, claro, respeitoso e construtivo, então os criadores não teriam medo de serem votados para fora da ilha. Isso poderia ser tão simples quanto dizer: nós realmente apreciamos você apontar de forma construtiva e respeitosa as coisas que nossos engenheiros perderam. Então, adoraríamos patrocinar seu voo no próximo ano para que você possa se encontrar pessoalmente com os engenheiros e ver como corrigimos isso. E como criadores, acho que também precisamos melhorar em dizer às marcas: ei, não é pessoal. Eu amo vocês, pessoal. Eu adorei sair com você no ano passado no Smurf, mas acho que você vacilou dessa vez. Quero vê-lo ter sucesso, então planejo apontar isso para você e minha audiência no vídeo. Talvez nem todos sejam tão afetados pelo aspecto social ou sejam tão agradadores quanto eu, mas esses são meus pensamentos sobre uma maneira pela qual poderíamos mudar isso. O número 7 é ser gentil. Como eu disse, eu não sou o tipo de pessoa que se aborrece com cada comentário. Eu não acho que essas pessoas sobrevivem no YouTube, francamente, mas comentários como Chill ou quanto a Bambu te pagou para criticar seus concorrentes. Esses comentários machucam depois que um espectador passa literalmente semanas de suas vidas, analisando minuciosamente um produto para o bem da comunidade, sabendo muito bem que o vídeo não vai ser quase tão lucrativo quanto um vídeo de projeto seria. É doloroso ter sua integridade questionada, portanto, seja gentil. Lembre-se de que há outro ser humano do outro lado que fez um serviço incrível para você e toda a comunidade ao compartilhar seus pensamentos, opiniões e assim por diante, mesmo quando não é fácil. Mantenha os comentários construtivos e respeitosos. Mas agora, eu quero meio que falar sobre o que vem a seguir para este canal, se não forem as análises, e o que mais eu gostaria de mudar em 2025 e daqui para frente. Pessoal, não estou cego para o fato de que meu canal tem muitos patrocinadores. Tenho um patrocinador em todos os vídeos, exceto em 2 em que parecia eticamente inadequado incluir um patrocínio. Eu também faço, ou pelo menos fiz até agora, vídeos dedicados a patrocinadores. Então, sejamos sinceros, não consigo produzir meus vídeos no mesmo nível sem patrocinadores. O patrocínio representa mais de 40% da nossa receita, e essa é a receita que vai para o pagamento do aluguel do estúdio e dos salários de 2 funcionários em tempo integral que, felizmente para mim, estão nas Filipinas, não onde eu moro em Israel, ou eu literalmente não seria capaz de fazer isso provavelmente. Deus sabe que eu não tenho tempo suficiente no dia para fazer os projetos, escrever e gravar os vídeos, criar meus filhos e assumir a edição, trabalho administrativo e tudo isso por conta própria. Mas, dito tudo isso, eu acho que às vezes me aventurei demais para o lado dos patrocínios, particularmente quando se trata de vídeos dedicados sobre impressoras específicas. Agora, talvez eu esteja interpretando demais, novamente, uma pequena minoria vocal, mas eu leio praticamente todos os comentários e tenho notado os tipos de comentários nesses tipos de vídeos. No passado, tentei encontrar maneiras criativas de fazer esses vídeos dedicados. Claro, eu jamais denominaria isso como uma análise. Eu os declaro claramente como eles são, eu te digo quando a marca teve ou não teve aprovação editorial. E eu também tento encontrar um novo ângulo como uma comparação ou um desafio. Mas eles ainda não são tão apreciados quanto meus vídeos normais. Então, no momento, estou relutantemente inclinado a recusar a grande maioria desses tipos de vídeos dedicados, pelo menos quando se trata de impressoras 3D. Entenda, esses tipos de vídeos pagam literalmente de 2 a 1 impressionante 9 vezes mais. Esse é o dinheiro que poderia ser usado para dar seguro de saúde aos meus funcionários e suas famílias. Esse é o dinheiro que poderia ser usado para um estúdio maior ou realmente ter alguém que venha regularmente para me ajudar a manter o lugar limpo e arrumado. Então, eu gosto de estar aqui. E é dinheiro que poderia ser usado para fechar a lacuna entre o que eu ganhava no meu último negócio, que era mais ou menos aqui, e o que eu ganho neste negócio, que é mais ou menos aqui. Mas no final das contas, nada disso importa, porque, novamente, quero ser bastante claro. É minha crença e meu entendimento que meu ativo mais valioso neste negócio é a sua confiança. Não possuo nenhum tipo de propriedade intelectual, patente ou marca registrada. Eu não tenho estoque. Eu não tenho acordos de distribuição exclusiva. Eu não vendo impressões 3D. Nada disso. Eu tenho vocês. Eu tenho o fato de que vocês confiam em mim, acham meu conteúdo educativo e divertido e apoiam o que eu faço. Seja assistindo vídeos de vez em quando, curtindo o vídeo, comprando com patrocinadores.
ou até mesmo se tornando um patrono. No final das contas, se eu perder isso, meio que perco tudo. Então vocês são minha prioridade número 1. E não importa o quão grandes sejam os cheques que me são oferecidos, e deixe-me dizer, houve alguns de dar água na boca nos últimos 6 meses. Quero tomar decisões que reflitam minhas prioridades. Agora devolvo a palavra a vocês. Não sobre as críticas. A menos que algo extremamente novo e empolgante surja sem nenhum conflito de interesses. Eu praticamente terminei com esses, caso não tenha percebido. Mas continuarei a manter uma planilha com minhas experiências atualizadas e opiniões sem filtro para meus apoiadores no Patreon. Mas eu me dirijo a vocês para perguntar sobre os vídeos dedicados. Devo parar de fazê-los completamente? Vocês têm ideias para maneiras criativas que eu poderia fazê-los de forma que todos ganhem? Ou será que estou exagerando com base em poucos comentários negativos e uma taxa de curtidas apenas 4% menor? Como sempre, como se eu precisasse dizer, agradeço seus comentários respeitosos e construtivos abaixo. Ei, obrigado por chegar até aqui no que foi essencialmente um longo e prolixo desabafo espontâneo. Sinto-me aliviado por compartilhar isso, e espero que minhas observações e sugestões ajudem outros que desejam continuar fazendo avaliações. Então acho que tudo o que resta a dizer é que é tudo por esta semana, e eu verei todos vocês na próxima camada.